O Trump ganhou e agora existe um grande burburinho por aí, principalmente aqui no Brasil, em relação à nossa chamada direita, que tem depositado muita esperança em relação a esta vitória de Donald Trump. Mas uma coisa que nós precisamos refletir é: será que de fato ele vai poder fazer alguma coisa pelo Brasil? Eu quero que vocês entendam o seguinte: o Brasil, ele está em déficit em relação à direita. Porque, eu vou ser bem sincero, né? Nós não temos uma direita organizada. O nosso conservadorismo é um conservadorismo muito fraco. Então entendam bem o que eu estou querendo dizer, para que vocês possam compreender o conteúdo deste vídeo. O Brasil está atrasado em relação à luta política, ideológica e cultural. Os brasileiros têm perdido de lavada em relação àquela corja que está dominando o nosso país. E a dita direita brasileira, ela está completamente desorganizada e ainda aprendendo, ainda se localizando dentro do cenário. E agora, quando eu ouço inúmeros comentários em relação à vitória de Trump, como se do dia para a noite ele fosse intervir no Brasil, criar sanções, proporcionar impeachments, retiradas de pessoas. Gente, não se iludam. Não se iludam. Esse papo tá parecendo aquele que aconteceu em 2022, onde a direita estava dizendo em peso, tá? Não adianta falar que você não disse, que você não acreditou nisso. A direita estava dizendo em peso: olha, só mais 72 horas. A gente tem que ficar só mais 72 horas na frente dos quartéis. A gente tem que ficar mais 72 horas posicionando o nosso celular com a lanterna para cima para os satélites pegar. Gente, por favor, isso daí é vergonhoso. É vergonhoso, é lógico. O Trump, ele agora é presidente da maior nação do planeta, e isso influencia o mundo inteiro. É lógico que ele tem poder nas mãos dele para talvez pressionar ou proporcionar algo aqui, mas, gente, não se iludam. A direita brasileira ainda tem o seu papel. Aqueles que se dizem conservadores aqui no Brasil ainda têm o seu papel nessa luta política. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Nós nem militantes temos. A direita não sabe nem fazer militância e quer se engajar na luta. Olha bem, neste ano de 2024, nós tivemos sim uma grande vitória em relação às prefeituras no Brasil. Muitos prefeitos indicados pelo Bolsonaro, o PT ali e os demais partidos de esquerda ficaram com um número mínimo de prefeituras. Mas, gente, não se iluda. Não se iluda. Se você entrou nesse vídeo achando que eu daria uma ótima notícia para a direita, você se enganou. Tá? Na realidade, a ideia aqui é dar um chacoalhão mesmo. É fazer com que nós venhamos a refletir no nosso papel. E tem muita gente dentro da direita que não gosta de ouvir isso. Quando eu digo, olha, a direita no Brasil é incipiente, ela ainda não existe, tem gente que me crucifica, mas é a mais pura realidade. A direita é uma piada aqui neste país. Aquilo que nós chamamos de direita é vergonhoso. Olha os nossos representantes políticos, gente. Gente que vocês ficavam depositando a sua fé e agora estão virando a casaca lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados. Gente, não se iludam, tá? Primeiro que se você se diz conservador, e isso daqui é uma informação importante para a gente consolidar o nosso conhecimento neste vídeo, se você se diz conservador, uma coisa que tem que caracterizar o seu modo de pensar é o ceticismo estatal. Tá? Conservador nenhum tem político de estimação, gente. Conservador nenhum. Então não confunda as coisas. A gente tem uma massa no Brasil que se diz conservadora, que se diz patriota, mas tem pensamentos de dependência estatal. Tá? Porque o que o brasileiro espera, principalmente a direita? Que vai vir um salvador da pátria, um messias, né? Olha só, eu votei no Bolsonaro. Se ele for candidato em 2026, eu vou votar nele de novo. Não tenho vergonha de assumir isso. Vou votar sim. Ele é de longe a melhor opção que nós temos contra o sistema. Independentemente do que você ache. Ah, ele tem se aproximado do centrão. Gente, isso daí é inevitável. Tá? E outra coisa que é ridícula também nessa dita direita brasileira é esse puritanismo.
Eu conheço inúmeras pessoas que nos diziam, né? Olha, a gente não pode votar em determinado prefeito porque ele assinou a favor da pauta ESG, porque ele defende... Gente, dá vontade de mandar calar a boca, burro! Igual o professor Olavo falava. Infelizmente, a política é assim, gente. Entendam o seguinte, a política, ela é a cereja do bolo, tá? A luta da direita, a luta do conservadorismo, ela não se resume única e exclusivamente à política, não. Tá bom? Porque, olha só, tudo aquilo que tem sido atacado. Ontem eu ministrei uma aula, tá aqui no meu canal, sobre cosmovisão. E eu expliquei que diversos aspectos da cosmovisão, principalmente ocidental, cristã, têm sido atacados. E as pessoas que comungam dessa cosmovisão, muitas das vezes nem percebem esses ataques, e quando percebem, não sabem se defender. Eu vou citar um exemplo para vocês. Um exemplo aí que muitos ainda não perceberam. Existe um livro, infelizmente ele ainda não foi traduzido para o português, e a tradução do título dele seria Pastores à Venda, né? E a ideia dele é mostrar como lá nos Estados Unidos, os comunistas, a esquerda, ela se infiltrou na igreja evangélica para fazer com que, por exemplo, os pastores protestantes, eles militassem a favor da picadinha durante o vírus chinês. Então, eles militaram a favor disso, né? Dizendo que as pessoas que não se sujeitavam a isso eram um verdadeiro genocídio. Agora tá aí, né? A gente tá vendo um monte de vacina sendo incinerada, um monte de composição sendo condenada pelos órgãos científicos, né? Que estudam essas questões hoje em dia. Então vejam bem, tá? Eu tô citando isso como exemplo, mas tem inúmeros outros exemplos, gente. A diluição da fé cristã, a destruição da infância com a propagação da ideologia de gênero. E isso não assusta mais as pessoas. A legalização da eliminação de crianças inocentes no ventre materno. E o camarada acha que a luta se resume àquilo que ele vai digitar lá na urna eletrônica. Não, gente, pelo amor de Deus. Existe uma coisa que a direita precisa fazer, que é tomada de espaço. Por exemplo, amanhã, aqui em São José dos Campos, a gente vai ter uma reunião do Partido Conservador, onde nós teremos uma fala específica do Instituto Paralelo 23. E quantos conservadores, ditos conservadores aqui da cidade, da região, se inscreveram para essa reunião? Que é uma reunião aberta. Gente, chega a dar vergonha. Chega a dar vergonha. Aí quando um partido que se diz conservador, porque não existe nenhum partido conservador no Brasil, viu? Não existe, não se iluda. Ah, mas o PL, gente, não existe partido conservador no Brasil. Partido genuinamente conservador. Desde a sua gênese, não existe. Novamente, não se iludam, tá? Tá cheio de comentarista aí na direita, gente do TikTok, né? Aliás, do Tic-Tac. Lembra aqueles youtubers que ficavam dizendo, ó, tic-tac, tic-tac, mais 72 horas e alguma coisa vai acontecer. E vai acontecer uma intervenção. Bando de burro! Eles queriam somente like. Eles queriam somente iludir a direita. Gente, por favor, eu estou fazendo um apelo para nós colocarmos a nossa cabeça no lugar. E entendemos que a nossa luta, ela é muito mais profunda e muito mais séria do que as pessoas pensam que é. Entende? Então, assim, em relação a isso, eu quero que você reflita. Você não precisa concordar comigo vendo esse vídeo. Faça uma autoanálise, observe o cenário. Veja as pessoas que atualmente representam a dita direita, atualmente representam o dito conservadorismo. Gente que nunca leu um livro sobre o assunto. Gente que nunca refletiu 5 minutos sobre o assunto e quer ensinar, e quer falar com tom professoral, mostrando como se faz militância, não sabe fazer. Novamente, cala a boca, burro. Por favor, gente, nós precisamos desta autoanálise, desta reflexão. Inclusive, isso é uma coisa que a esquerda vive fazendo. Por exemplo, nós temos vídeos do Ciro Gomes, né, arrebentando com a direita, aliás, arrebentando com a esquerda, né, fazendo uma crítica veemente ali, e eu lembro que a direita aplaudia, olha, a esquerda ela tá se desfazendo, eles estão se dividindo. É burrice pensar um negócio desse, porque essa autoanálise, essa autocrítica é algo que esteve presente na esquerda desde os seus primórdios. E a direita não tem. Quando aparece alguém como eu, criticando a direita e dizendo que a gente precisa pensar, refletir, colocar a cabeça no lugar, aparece um monte de gado falando que eu tô falando besteira, falando que eu não sei do que eu tô falando. Então continua passando vergonha,
continua perdendo a batalha. Se vocês acham que a direita vai muito bem no Brasil, continua fazendo do jeito que vocês estão fazendo. Né? Aí quer fazer buzinaço. Ai, vamos fazer um buzinaço a favor das vítimas do 8 de janeiro. Que mané vítima do 8 de janeiro, gente? Isso daí não vai adiantar nada. Pode colocar 70 mil carros buzinando embaixo do viaduto. Não vai adiantar nada. Tá? Então entendam bem. Não sejam massa de manobra, para não dizer outra coisa. Nós precisamos colocar a nossa cabeça no lugar. No lugar. Então ficar esperando em Trump é igual ficar esperando de militares, gente. Por favor. A política do Trump é America First. Primeiro os interesses dos Estados Unidos, depois a gente resolve o resto. Tá, igual eu falei, eu não estou descartando uma possibilidade de pressão nacional aqui. Não estou descartando isso. Não estou falando que isso não pode existir, que não vai existir, não é isso. Eu estou falando que vocês precisam colocar a cabeça no lugar. E entender, tá? Repito, e entender que as coisas não funcionam muitas das vezes como a gente gostaria, como a gente pensa que é. Beleza? Então, não se deixe enganar. Principalmente por youtubers, por pessoas aí emocionadas, que quer somente o seu like, quer somente a sua inscrição. Beleza, pessoal? Então, até uma próxima, se Deus quiser.